Continuemos. Então, essa daqui, necessariamente você precisa ter noção das curvas, né? Você tem a linha, que tem uma equação, você tem um ciclo, que tem uma equação, você tem a elipse, que eu não vi aqui ainda, que tem uma equação. E agora apresenta novo, uma hipérbole, que círculo a gente viu aí triângulo, a gente viu alguns sólidos, e agora a gente está vendo essa coisa aqui, que é uma hipérbole que não está aqui na real, né? Mas que eu vou logo largando, porque era como eu pensaria. Então, eu vou tentar. O fisiologista inglês, é isso aí, propôs em seus estudos que a velocidade V de contração de um músculo ao ser submetido a um peso P é dada pela equação P, peso, mais A, uma constante, V, velocidade, B, logo acontece PAN. B também é uma constante, K é uma constante, é igual a essa constante, onde A, B e K são constantes. Um fisioterapeuta, com o intuito de maximizar o efeito benéfico dos exercícios, um pesquisador, que recomendar esses exercícios que ele recomendaria a um de seus pacientes, quis estudar essas equações e a classificou dessa forma. Tipo de curva. Será que ela é uma semi-reta oblíqua, uma semi-reta horizontal, ramo de parábola, arco de circunferência, ramo de hipérbole? O fisioterapeuta analisou a dependência entre V e P, que é a velocidade de contração sobre a ação de um peso, e necessariamente uma pressão na área, né? Em que o fisioterapeuta analisou a dependência entre V e P na equação de Hill e a classificou de acordo com a sua representação geométrica no plano cartesiano. Eu tenho aqui um plano cartesiano, esse é o eixo X, esse é o eixo Y. Vos apresento aqui, esse é o eixo X, esse é o eixo Y, e aqui, rapaz, é um retângulo característico das funcionalidades da cara da hipérbole. É sobre os fatores desse retângulo. Recai sobre os fatores desse retângulo a dependência dos parâmetros x e y que escreve a hipérbole. Então, o cara pergunta. Aí ele diz o seguinte: a classificar de acordo com, utilizando o par coordenado P, pressão, que no caso aqui ele classifica como sendo peso, V, velocidade. O gráfico da equação que o fisioterapeuta utilizou para maximizar o efeito do exercício é do tipo, o cara ia aí, meu irmão, fazer vários, ia desenvolver esse negócio aqui. O cara ia se perder, mas o cara que... Esse aqui é para aquele cara que aquela menina, aquela pessoa, um indivíduo que olhou e esse se dedicou. O cara sabe o que é, que isso aqui nasceu de um contorno sobre a equação da elipse. Ixi, isso aqui nasceu de um contorno, aplicaram um contorno lá, o cara sabia que existia um contorno que caiu sobre a equação da elipse. Então aqui exige um conhecimento maior, o cara pensar direitinho aqui, viu? Porque essa daqui essa é bonita. Então veja só, isso aqui, ó. O que é a equação da elipse? A equação da elipse é x ao quadrado, ou x menos x0, vai botando no centro, mas eu não quero colocar no... Eu quero explicitar o centro aqui, x0 ao quadrado, sobre o parâmetro a ao quadrado, que é esse parâmetro aqui, a distância do centro ao vértice da elipse. Menos, na verdade, parece que você pegou, olha, marginalmente, parece que você pegou a elipse, tem uma soma e cortou ela e virou, sacou? Mas não é isso não. Então y menos y0 ao quadrado dividido por b ao quadrado. Isso aqui muda conforme com que o eixo sofre
uma rotação, uma translação eixo focal, né? Esse eixo aqui, o eixo focal, é igual a 1. Existem diferentes tipos de elipse que nascem de contorno. Um contorno que o cara teria consciência é este aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui, ó, B é essa distância aqui, não é? Você tem esse retângulo e no fundo é o retângulo dos parâmetros, né? Esse retângulo surge dos parâmetros A e B, C, na verdade, sobre a qual coordena x e y, porque são constantes, na verdade, são os parâmetros, na verdade, da equação que coordena o nascimento da hipérbole com a variação de x, consequentemente, variação de y. Na verdade, então, esse aqui, C na real é a distância do centro ao foco. São coisas que não é para ser dito aqui, né? Isso aqui é 2C, a distância dos dois focos é 2C. Existe também aquela coisa que diz que essa distância daqui, subtraída dessa daqui, sempre vai ser igual a 2A. Então, isso não é para ser dito aqui, porque no fundo isso aqui é só para resolver mesmo. Eu parto do pressuposto, como já disse, que o cara conhece. Então, isso aqui é a diagonal principal, a diagonal, a bissetriz crescente, a decrescente, não é nada de matriz aqui, nada de diagonal, mas está em diagonal, na verdade. Então, isso aqui é crescente, decrescente. Então, isso aqui é assíntota porque o ramo da parábola aqui tende a se aproximar da mesma. Então, isso aqui, 0, é o centro, essas coordenadas aqui, x0, y0, isso aqui é mais uma revisão, né? Então, a equação da reta assíntota é b sobre a, vezes x, crescente, menos b sobre a, decrescente, é o coeficiente, menos b sobre a, é o coeficiente angular. Então, tá aí. Então, você tem essas descrições e sabe que isso é isso aqui, é essa fórmula. E que existe um contorno, irmão, quando essa assíntota aqui, ó, quando as duas assíntotas, elas são paralelas ao eixo coordenado, quando essas coisas aí são paralelas, pode coincidir, quando elas são paralelas ou coincidentes aos eixos coordenados x, y, essa coisa se transforma. Vira uma maravilha do tipo x menos x0 vezes y menos y0. E isso vai ser sempre constante. Essa coisa aqui, ela se transforma, meu irmãozinho. Ela se reduz a isso aqui. É uma redução que acontece que vocês também não veem aqui. Entendeu? O cara tem que ter estudado bastante para chegar a isso aí. Na verdade, para ele desenvolver também, estudado bastante. Mas é bonito pra caramba. Deixaremos para uma próxima, se é que existe. Então, isso aqui, ó. Tá vendo aqui? É isso aqui. Não tem pra onde correr. Aí você só olha. O cara lembrou que existe esse contorno de quando as assíntotas são paralelas ou coincidentes aos eixos ordenados. Essa equação aqui da elipse se reduz porque, veja só, ele tem que ter um pensamento de lá da frente para o início, porque ele tem que saber que existe o contorno e lembrar que o contorno tem essa cara. Leva a equação a essa cara. Então, o cara foi longe. O outro, não sei nem como resolve isso aqui. O cara pode resolver de uma outra forma lá, sacou? Eu vou assim, desse jeito. De k é maior do que 0. Aí o seguinte quem é x0? Quem é a coordenada do centro aí? Quem é x0? X0 aqui, meu irmão, é menos a, para aquele caso lá. Y 0 é menos b. K é K mesmo, meu irmão. Isso é igual a uma constante. Tudo ok? Isso aqui, ó, diz que essa variação e essa são inversamente proporcionais. E é constante. Olha lá, ó.
a inversa proporcionalidade. Então isso aqui, que é essa coisa monstruosa, caiu a inversa proporcionalidade. Rapaz. Então esse fator aqui, essa diferença, tá vendo? É inversamente proporcional a essa diferença, que é sempre uma constante. Isso é lindo chegar a isso. Veja, vamos nessa. Então acabou. O cara consciente de toda essa coisa aqui, eu vi as preposições. É uma semi-reta oblíqua? Passa longe. É uma semi-reta horizontal? Longe demais. É um ramo de parábola? Não. É um arco de circunferência? Pelo amor de Deus. O cara sabe já lá, ó. Pô, isso aqui tem cara de hipérbole. É hipérbole. Então já tinha matado a questão, né? Agora ele, o cara que degusta a questão, ele vai um pouco mais à frente, né? E chega, se não assim ou de outra forma, esse é o resultado. Vamos nessa. Então aqui, essa questão aqui, ela foi anulada. Mas eu digo a você por que ela foi anulada, sacou? Assim, ela foi anulada por causa de um besteirol aqui. Veja só, o artigo 33 da lei brasileira. Isso aí é o penal, né? Não é o processo, é o penal. Então, é o artigo 33 da lei brasileira sobre drogas prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada da droga. Entretanto, caso o condenado seja réu primário com bons antecedentes, essa pena pode sofrer redução de 1/6 no mínimo e 2/3 no máximo. Intermediário. Intermediário só Deus sabe. É discricionado, então só Deus sabe. Suponha que um réu primário com bons antecedentes criminais foi condenado pelo artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas. Após o benefício de redução da pena, sua pena poderá variar de... Rapaz, é o seguinte, meu irmão. A pena vai de 5 a 15 anos. Vai de vontade. Então, o cara diz que há uma redução, na verdade, de... Deixa eu ver aqui, cadê você, meu irmão? De 1/6 no mínimo da pena e 2/3 no máximo da pena. 2/3 no máximo da pena. Aí você pergunta, irmão, isso aqui é 1/6 de 5 anos. Quanto daria 1/6 de 5 anos? 1/6 de 5 anos é quanto, sendo que um ano tem 12 meses. Eu já vou assim, meu irmão, porque 1/6 de 5 anos, o cara vai passar alguns meses lá. Então, ó, você vai fazer isso aqui, ó. A vezes x é igual a 16 vezes 12, na verdade, 16 vezes 12 vezes 5. E ainda tem um A aqui, que eu vou cortar esse A com esse A. Aí isso aqui vai ser 2 vezes 5, 10. X vai ser, mas isso aqui já não tá mais em ano, tá em mês. O cara ia ficar lá 10 meses. 10 meses o cara vai ficar lá. No caso do mínimo. No caso do máximo é 2/3. Aí 2/3, meu irmão, de 15 anos que o cara pegou, eu vou chamar de Y máximo. Então isso aqui vai ser 5, na verdade, 5 vezes 2, 10 anos. Não é isso? Anos. Então, por que? Veja só. 2/3 de 15 anos. Então, 2/3 de 15 anos, o cara vai ficar lá 10 anos. Ele errou nisso aí, ó. Ele botou aqui 10 anos. Só que ele errou nesse negócio aqui dos meses, cara. Então, eles anularam essa questão. Eu acredito que tenha sido isso aí, viu?
Aqui se o cara fica lá, 3, 5, tá em anos, 2 e 5, 10 anos. Agora se quebrou, irmão. Nesse caso aqui, o cara pede pra você fazer o seguinte: são 2 mirantes, aí há as possibilidades de você visitar os 2 mirantes. Aí, vamos ler esse negócio, né, velho? Em um parque há 2 mirantes de alturas distintas que são acessados pelo elevador panorâmico. O topo do mirante 1 é acessado pelo elevador 1, enquanto que o topo do mirante 2 é acessado pelo elevador 2. Eles encontram-se em uma distância possível de ser percorrida a pé. E entre os mirantes há um teleférico que os liga, que pode ou não ser utilizado pelo visitante, pode ou não ser utilizado pelo visitante. O custo da passagem do teleférico, aqui, o acesso aos elevadores tem os seguintes custos, e o custo da passagem do teleférico partindo do topo do mirante 1 para o topo do mirante 2, de 1 para 2 é 2 pontos, e do topo do mirante 2 para o mirante 1 é 2,50. Rapaz, ele pergunta o seguinte: é o menos qual é o menos custo? Qual é o menor custo em real para uma pessoa visitar os topos dos 2 mirantes e retornar ao solo? Esse negócio de lei não é bom. Então, vamos matar essa questão. Vamos fazer desse jeito aqui, ó. O cara, ele vai fazer o seguinte: ele vai subir, ele vai descer, ele vai caminhar, tudo ok? Ele vai subir, ele vai descer, ele vai caminhar, ele vai subir e ele vai descer. Eu vou chamar isso aqui de primeira opção, a opção de caminhar de preto, que ficaria: quanto é que esse cara ia gastar? Subir e descer do mirante, subir 2, 1,80, 1,80 mais descer do elevador 2, 2,30. Isso aqui dá 3, 4,10. 4,10, 4,10. Aí você vai caminhar, não vai pagar nada. 15, 10, 30. 15, 10, 25. 4,35. Aí você pode fazer o seguinte: você pode subir, você pode fazer isso aqui e você pode descer de vermelho. Vamos ver quanto é que dá essa segunda opção aí de vermelho. Segunda opção é subir o elevador 1, 15. Aí você vai subir de 1 para 2. Diminuinte 1, 2. 2 e depois você vai gastar mais quanto para descer? Descer o elevador 2, 2,30. Então ficaria 2,15 mais 2,30 dá 4,45. Aí você vai fazer o seguinte agora: você vai subir aqui, descer aqui e descer aqui. Quanto que deve ser a terceira opção aí de azul? Você teria subir o elevador 2, 1,80. Descer de 2 para 1, 2,50. Então 2,50 mais 1,80. E aí você tem que descer 10 centavos. Então ficaria 2,50 mais 2, 4,50, tira 20, 4,30, 4,40. Eu acho que o item é esse item aqui. O cara dá uma caminhada. Dando uma caminhada ele economiza uma grana. E é óbvio, né? Pô, dando uma caminhada o cara tem que reduzir a grana. Então, com certeza, os caras pensam nisso também. Vamos nessa. Se o cara pensasse nisso, de que dar uma caminhada ia reduzir a grana, nem ia fazer as outras opções. Bora. Pelo amor de Deus, computador.
Seja bom comigo. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso. Vamos nessa para 164 aqui. Vou fazer assim. O edifício tem a numeração dos andares, iniciando no térreo T, ou, e continuando com o primeiro, segundo, terceiro até o último andar. Uma criança entrou no elevador e, tocando no painel, seguiu uma sequência de andares, parando, abrindo e fechando a porta em diversos andares. A partir de onde entrou a criança, o elevador subiu 7 andares. Então, vou botar aqui que subiu 7. Em seguida, desceu 10. Desceu 10. Depois, ele desceu mais 13. Desceu 13. Aí, a criança subiu 9. O elevador com a criança. E depois, desceu 4. Desceu 4. Aí, parou no 5º andar. Finalizando a sequência, considere que, no trajeto seguido pela criança, o elevador parou uma vez no último andar do edifício. Parou uma vez no último andar. Então, térreo, parou uma vez no último andar. De acordo com essas informações dadas, o último andar do edifício é... Rapaz, não brinque não, viu? Vou colocar esse 4 aqui, viu? Então você faz assim, ó, meu irmão. Se ele 5, se ele está descendo, voltando, vai subindo. Então tá no 9. Fazer de trás para frente, né? Então tá no 9. Se o elevador subiu, desceu. Desceu 9, tá no térreo. Aí vem essa sequência aqui. Se ele desceu, subiu, tá no 13º. Aí se ele desceu aqui, subiu, tá no 23. Aí 23 ele desceu 7. Desceu 7. 7, 3, 4, tá no 16. Mas o cara pergunta, de acordo com as informações dadas, o último andar do edifício. Eu sei que o elevador parou uma vez no último andar. E eu sei que o maior número é 23, então aí tem que ser. Rapaz, não brinque não. Vamos nessa. Vamos fazer isso aqui, ó. Uma mensagem digitada no celular enquanto você dirige tira sua atenção e por isso deve ser evitada. Pesquisas mostram que um motorista que dirige um carro a uma velocidade constante percorre às cegas, isto é, sem ter visão da pista, uma distância proporcional ao tempo gasto ao olhar para o celular durante a digitação da mensagem. Considere que isso de fato aconteça. Suponha que dois motoristas Y dirigem com a mesma velocidade constante v, então a velocidade de x é igual à velocidade de y e é igual a v. Dirigem com a mesma velocidade constante v e digitam a mesma mensagem em seus celulares, supondo ainda que o tempo gasto pelo motorista X olhando para o seu celular enquanto digita a mensagem corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista Y. Então, o tempo de X que ele gasta é 25%. 25 a 0,25 do tempo de Y. Do tempo gasto pelo motorista Y para executar a mesma tarefa, a razão entre as distâncias percorridas cegas, a razão entre as distâncias que ele percorre lá digitando sem olhar para frente. Ele quer saber disso aí. Então, se ele quer saber disso aí, você sabe que distância, meu irmão. A distância de x vai ser a velocidade v vezes o tempo que ele gastou. Tudo ok? Vezes o tempo que ele gastou. Eu vou fazer esse ΔT de y ser um t para facilitar meu trabalho. Então isso aqui de x
seria V vezes 0,25 de T. E quem foi dy? dy vai ser igual a V vezes T. Aí ele quer a razão dx dy. dx eu vou chamar essa razão de alfa. dx dy, não brinque não, meu irmão. É 0,25 vezes V vezes T dividido por V vezes T. Os V's e T são iguais, dá 0,25, que é 1/4, meu irmão. Então alfa é 1/4. Se alfa é 1/4, já era. Item B. Vamos para a próxima. Vamos nessa. Paciência. Essa daqui também, meu irmão, é um caso, viu? E a gente já viu aqui esse negócio da combinação e eles pensam de uma forma simplista. Então, o Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículo, mostrando principalmente suas inovações de design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes, um na entrada e outro na região central do salão. Então, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto. Vou tentar um carro compacto, um carrinho, e uma caminhonete. Então, uma caminhonete bonito e uma caminhonete. Veja só o que o cara diz mesmo. Um carro compacto é uma caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos. Então você tem 4 compactos distintos. E 6 caminhonetes com diferentes cores. Então essas não são distintas, mas têm cores diferentes, não é verdade? Então, 6C. Carros distintos e cores diferentes. Cores, pronto. E cores diferentes. Para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros em cada stand é irrelevante. É uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os stands podem ser compostos. A gente já viu que tem, no caso aqui, a combinação, e poderia ser arranjo, poderia ser combinação, poderia ser permutação, poderia ser um bocado de coisa, né? Mas geralmente ou é arranjo ou é combinação, ou uma permutaçãozinha. Nesse caso aqui, esse caso é interessante, porque o cara pode até se perder. Veja só, você tem 4 carros, né, diferentes, mas você tem 2 estandes. Então, essas coisas aqui vão ser dispostas nesses 2 estandes. Esse é o máximo que você tem, 4 carros compactos, diferentes modelos. Então, 6 caminhonetes com cores diferentes, na verdade. Então, você vai pegar essa coisa aqui, na verdade, e distribuir 2 a 2. Por exemplo, você vai poder fazer o seguinte. Isso aqui seria... Tipo, você poderia botar aqui, no caso de carro, você poderia botar nesse estande de entrada um carro azul e um carro branco. E poderia também botar o branco e o azul. Você pode fazer isso. Você pode colocar uma caminhonete do tipo A e uma caminhonete do tipo B, assim como você pode colocar do tipo B ao tipo A. Então isso aí, quando a mudança da posição no arranjo, ele na combinação, ela não importa, ela não interfere, conta também, isso é arranjo. Tudo ok? Mas você vai ver que nessas preposições aqui, o cara quer que você vá pela combinação, porque aqui arranjo que ele colocou tá errado. Então vamos conferir isso aqui, ó. Mas na combinação eu só vou contar, é o seguinte, eu só vou contar de que eu coloco A aqui e B aqui. Não conta BA, só conta AB, mas aí eu pego e multiplico por 2. Então acabou, meu irmão.
Porque eu tenho quantos carros? Seria a combinação de carros. Qual seria a combinação de carros? A combinação de carros seria a combinação, na verdade. Ele usa essa notação aqui, não usa vírgula aqui, então eu vou usar a mesma notação. De 4 carros tomados 2 a 2. E aqui, diferentes. E aqui seria a combinação, na verdade, de 6 caminhonetes de cores diferentes tomados 2 a 2. Mas só que aqui eu tô contando só tipo A, tipo A, tipo B, e azul branco. Então eu tô pensando assim, é, sem contar mudar a posição. Aí eu vou mudar a posição multiplicando por 2. Aí eu ficaria. E isso ainda tem uma coisa. Isso aqui é na frente e no estande interior. No estande da frente e no estande interior. Então esse é um produto. Então ficaria. O resultado seria 2 vezes 2 vezes C, 4, 2, vezes C, 6, 2. Que é aquele negócio do I e do OU. Eu vou fazer essa conta aqui por arranjo. Vou fazer essa conta aqui. Esperar o computador aqui. Então o arranjo seria arranjo. E o arranjo é isso aqui. O arranjo é N, o número de elementos, sobre N menos K. Ou seja, esse K aqui é de quanto a quanto. Todo mundo sabe disso aí. Então, o arranjo para os carros, diferentes tipos, seria arranjo, onde você tem 4 carros, tomados 2 a 2. Isso aqui é 4 fatorial, 2 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial. Isso aqui dá 12. 4 vezes 3, 12. Aí eu vou fazer o arranjo, que é esse arranjo aqui, que é das caminhonetas. Seriam 6 fatorial sobre, na verdade, sobre 6 menos 2, 4 fatorial. Então, isso aqui dá 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. Isso aqui dá 530. Que o total seria isso vezes isso. Tudo ok. Agora vamos ver a combinação aqui. Então, 30 vezes 12, 30 vezes 12, 2 vezes 3, 6. 30 vezes 12, então 30 vezes 12. 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Aí eu vou botar o zero aqui, dá 360. Vamos ver agora a combinação. Quem seria a combinação? A combinação N, como ele está NK aqui, ó, seria N fatorial sobre o K com um peso N menos K. Isso aqui fatorial. Então vamos ver aqui quem seria C42. C42 ficaria 4 fatorial sobre 2 fatorial, na verdade, vezes 4 menos 2, 2 fatorial. Então isso ficaria 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Isso aqui é 2, isso aqui é 2 fatorial. Então eu cortei isso aqui, 2 vezes 3 dá 6. Então vamos nessa. 2 vezes 3 dá 6. Aí vamos ver esse negócio aqui agora. Combinação 6, 2. 6, 2 vai ser 6 fatorial sobre 2 fatorial. 6 menos 2, 4 fatorial. Então isso aqui é 6 vezes 3 vezes 2. 6 vezes 3, 6 vezes 5, meu irmão. Vezes 4 sobre 4 fatorial. Aí eu tenho aqui, que é o 2. Então cortei aqui, cortei aqui, cortei aqui, cortei aqui. Deixa eu ver aqui. Dá 3. 3 vezes 5, 15. Olha só.
Multiplica isso aqui por 2, dá 30. E multiplica isso aqui por 2, que dá 12. E 30 vezes 12 é aquilo ali, ó, 360. Então a ideia é essa, não importa aquela disposição, a mudança de posição. Isso é arranjo, mas o cara chegou aqui na preposição, ó. Isso aqui seria só um arranjo vezes o outro. Meu Deus. O cara chegou aqui na preposição. Tem que esperar o computador. Rapaz, esse computador. O cara chegou aqui na preposição e disse para você. Ele acrescentou para o arranjo 2 vezes 2 que não existe. Mas existe esse item C aqui da combinação. 165. Tranquilo.